Olá pessoal, tudo bem? Pessoal do Face, boa tarde. Pessoal também aqui do Instagram, tô chegando pra gente começar mais uma live hoje, esta terça-feira, mais uma semana iniciando. Espero que todos estejam bem. Apesar de todas as nossas limitações, né? Com esse isolamento social, mas o meu intuito é que a gente possa aprender nesses dias de isolamento social, trocar experiências, nos dedicar mais, né, para nossa família, nos dedicar mais para a nossa vida particular também. Muitas pessoas, né, não tinham muito tempo para isso, só ficavam focados no profissional. E agora estão podendo, né, focar mais no pessoal também, cuidar da sua família, da sua casa, do seu lar. Isso também é legal, isso é bacana, né? Eu decidi tomar essa decisão de mudanças, né, na minha vida, desde 2017, final de 2017, e aí desde então eu, né, me abracei a educação financeira, fui estudar e comecei a trabalhar aqui online com vocês. E quem tá aqui comigo no Facebook, me dá boa noite para eu saber quem tá comigo. Tô esperando também dar 18 horas, né, que é o horário que eu marquei, tanto no Insta quanto no Face. Então eu entrei uns minutinhos mais cedo pra gente poder, né, ir chegando, ir se cumprimentando. Vocês já ouviram falar nessa economia Donut que eu vou trazer hoje aqui como conhecimento para vocês? Alguém já conheceu, já ouviu falar, já leu o livro dessa economia, dessa proposta de economia, né, nessa inovação? Se você já leu, se você já tem uma proposta desse tipo, já leu essa proposta, né, da economia Donut, coloca aqui para mim, para eu saber, sim, eu já li ou não, ainda não, desconheço, estou curioso ou curiosa. Eu confesso, não sei se vocês lembram, assim que iniciou a pandemia, em março, né, em meados de março aqui no Brasil, eu fiz uma live, foi até de manhã cedo, que eu tentei fazer à noite, mas não consegui porque deu problema, bugou aqui a internet. Olá, Maísa, tudo bem? Adelina, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindas, tá? E aí eu falei sobre a pandemia do desequilíbrio financeiro. Eu usei, né, um pouco, fiz uma analogia da pandemia, né, que nós estamos vivendo, né, do coronavírus, e trouxe essa pandemia, né, dentro do nosso desequilíbrio financeiro. Fiz uma analogia e trouxe tudo que eu penso, tudo que eu imagino, um pouco, né, desabafei com vocês, um pouco da minha indignação, né, com tudo que nós vivemos hoje e por conta do que nós viemos passando. E aí hoje, né, estudando sobre o tema que eu ia trazer aqui na live para vocês, tudo bem? Boa noite do Vasos Ornamentais. Eu tava vendo, né, lembrei dessa live e falei, nossa gente, essa live realmente já foi um início, né, ali de eu começar a repensar em tudo que eu já tinha estudado até então e a nossa realidade atual. E como nós somos frágeis, né, como nós estamos limitados dentro de um contexto em que nós nos colocamos, definitivamente. Ali eu deixei claro, né? Se nós vivemos essa pandemia é porque o ser humano se colocou nessa condição de viver dentro dessa pandemia, porque nós sabíamos que em algum momento esse tipo de transtorno nós viveríamos. Oi, Paty, tudo bem? E eu não sei se vocês lembram, né? Quem não assistiu essa live da pandemia do desequilíbrio financeiro, eu indico depois, se vocês assistirem. Lá no meu canal do YouTube, Vanessa Nascimento Oficial, vocês podem rever a pandemia do desequilíbrio financeiro. 45 minutos de live. Vocês vão entender um pouco do meu raciocínio. Aqui eu já vou trazer um pouco do resultado da minha busca incessante pela melhora, né, da nossa vida num contexto mundial, social e econômico, né? Porque nós sabemos
que nós vivemos num mundo em que a economia ela tem altos e baixos. Então as crises vêm e elas vão. E nós temos que nos adaptar cada vez mais a cada crise que nós nos deparamos. E hoje nós vivemos essa crise da pandemia, por conta da pandemia, que está, né, atrapalhando aí a questão da saúde nos países e a questão econômica, mundialmente falando, né? E eu falei para vocês, gente, eu acho que, né, os governos, os políticos têm que fazer alguma coisa. O sistema econômico que nós vivemos está falido. Isso me fez abrir os olhos ainda mais, sabe? Falar assim, olha, algo está errado, não está funcionando bem dessa forma que nós viemos aplicando já. Desde quando eu nasci, o capitalismo existe. Creio que a grande maioria de vocês também, todo mundo, né? Em 1947 houve um encontro na Suíça de alguns economistas, né? Olha só, gente, 1947, século 20. E esses economistas se uniram e fizeram ali, né, entraram num comum acordo de criar a economia neoliberal, né, onde eles foram colocando em prática todo esse capitalismo que nós, né, foram estudando e para colocar em prática todo esse capitalismo que hoje nós vivemos. E a partir da década de 80, que foi o boom, né, do capitalismo mesmo, que as fronteiras, né, foram abertas, muitas fronteiras, as pessoas tinham mais fácil acesso de um país ao outro, várias coisas aconteceram aí no decorrer do mundo que muitos de vocês sabem, quem segue a história sabe. E aí eu me deparei com uma notícia essa semana que Amsterdã está implantando, né, a primeira cidade no mundo que está implantando a economia Donut, que é a economia que eu vou trazer aqui hoje para vocês. E o que é essa economia Donut? Ela foi criada por uma economista de Oxford, a Kate Raworth, que viveu a vida dela praticamente estudando todo esse contexto geral, social, político e econômico e da natureza, né, também natural, tentando encontrar o equilíbrio em tudo isso, porque se nós analisarmos hoje, não existe equilíbrio entre o social, entre a política, entre a economia, né? Tem um desequilíbrio muito grande. E nessa live, né, que eu falei sobre o desequilíbrio, né, financeiro, eu trouxe essa minha indignação sobre o desequilíbrio financeiro que existe no mundo, né? Poucos têm muito e muitos têm pouco. E existem países que é muito escasso, né? Índia, nós vemos o nosso próprio país. A gente vai lá para o sertão do nosso país, tem pessoas vivendo em situações que nós não sonhamos, nós não imaginamos, né? Muito precárias mesmo, sem saneamento básico, dificuldade de acesso à educação, enfim. E aí eu me deparei com essa notícia de Amsterdã. E eu comecei a ler e eu fui pesquisar sobre essa economista de Oxford. E além disso, eu fui assistir o TED dela, né? Se vocês quiserem assistir, vocês podem assistir também. E entrei no blog dela, assisti outros vídeos, no canal do YouTube dela. Bom, enfim, eu, né, fui estudando mais profundamente sobre a Kate, essa economista que eu quero dividir com vocês. E achei muito interessante a Amsterdã já querer dar um passo diferente neste momento na sua vida. Oi, Daniele, tudo bem? Delícias de Minas, Ana Paula e Leneide, tudo bem? Seven Telecom, tudo bom? E aí eu comecei a ficar intrigada com essa história de Amsterdã, né? Durante a pandemia, deixar isso claro ao mundo que eles iam mudar a economia, né? O capitalismo ia deixar de ser capitalismo e ia se tornar a economia Donut. E por que uma economia Donut, né? Eu vou trazer, é um gráfico, tá? O Donut que ela criou, é um gráfico, aquela bolinha, né? Eu até trouxe um Donut aqui para representar para vocês, olha só, gente, tá vendo aqui, ó? Só que ela fez um gráfico, né? E depois eu vou explicar para vocês um pouquinho melhor aqui com o Donut. O que acontece? Nós vivemos um modelo econômico, né, que nos traz crises financeiras permanentes, desigualdade extrema social, uma pressão implacável
para o nosso meio ambiente, né? Uma má distribuição de riquezas. O sistema econômico, ele rege a nossa vida hoje, ele está falido, que é o que eu falei para vocês naquela outra, né, em março. Esse sistema está falido. E quem acredita ainda nele vai falir junto com ele se não tiver uma visão do novo que está para vir pela frente. É o que eu falei. O capitalismo, ele iniciou em 1947, século 20. Em que século nós estamos hoje? 21. Tudo vai se inovando, tudo vai se reciclando e mudando. Se nós analisarmos, a economia, assim como a educação, não teve nenhuma reciclagem, não teve mudança e alteração, sendo que nós, humanos, estamos em constante evolução, em mudanças. E aí nós mudamos outras coisas na nossa vida por conta, né, de as coisas terem que se adaptar com as mudanças dos seres humanos, mas a economia, a educação são coisas que ainda não tiveram drásticas mudanças. Por que será? Né? Sobre a educação, eu já até falei aqui com vocês, né, quando eu trouxe o tema sobre educação financeira para infantil, que eu acredito que a política não tem muito interesse de deixar a população mais informada, porque se eles têm pessoas com baixa instrução, eles conseguem gerar mais renda, né? Então os ricos ficam mais ricos e os pobres continuam mais pobres. E a mesma coisa na economia. Por quê? A ilusão que eles nos colocaram, na verdade, essa economia ela poderia dar certo há um século atrás, lá no século 20, né? Ela poderia ter dado certo se não houvesse tido tantas mudanças do século 20 para o século 21. Mas ela, na verdade, ela nunca deu 100% certo. Nós vemos os altos e baixos aí, né? Eles tentam passar uma ideologia que o produto interno bruto, né, o PIB de cada país tem que estar em constante crescimento para que essa desigualdade acabe e possamos viver uma igualdade social. Mas isso é ilusão e a Kate, ela traz isso claro no livro dela, em outras palestras que eu assisti também, que não tem como isso acontecer. Não tem. Por quê? Estatísticas claras nos mostram que países desenvolvidos, os mais ricos, né, que possuem pessoas mais ricas, né, há 30 anos atrás, a diferença de um rico por uma classe média ou por um pobre era X valor. E passado 30 anos, né, onde eles dizem que a desigualdade vem sendo menor, a diferença do rico para o pobre aumentou. Então a desigualdade social vem aumentando ao invés de diminuir. Então eles fazem a gente viver uma realidade que não existe, crer em algo que não existe mais, que está falido. Não funciona mais dentro da mentalidade que nós temos hoje, né? E por que a mudança não acontece? Por escolhas políticas. Por isso que eu fico às vezes vendo, né, as pessoas quererem brigar por políticos, tal, debater, tal. Gente, sinceramente, eles não estão nem aí para cada um de nós. Eles estão pensando no bolso deles, em enriquecer enquanto estiverem ali nos seus cargos, né, governamentais. Os políticos não mudam o sistema econômico porque eles sabem que desta forma, quem já é rico vai permanecer cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E para o rico permanecer cada vez mais rico, ele precisa deste pobre aqui. Vocês entenderam? E ela deixa isso muito claro com estudos e levantamentos de dados que ela passou a vida dela toda trabalhando e tentando trazer essa realidade para o nosso contexto para mostrar. E o livro dela é para orientar futuros economistas do século XXI a terem pensamentos de economistas para este século. Não adianta mais a gente acreditar que os economistas atuais devem pensar como
as pessoas do século passado, porque não funciona mais. É uma ilusão. O sistema capitalista está falido. E aí ela coloca, né, dentro do livro dela, os 7 pensamentos, que não só os economistas, mas eu e você, né, como cidadão, cidadã brasileiro e do mundo, nós devemos ter também. E tais práticas, se nós começarmos a colocar em prática, em primeiro lugar dentro da nossa casa, se você for um empreendedor, uma empreendedora dentro do seu lar, você começa a mudar dentro de você e aí expandir para o seu negócio. E quem sabe, né, depois dessa pandemia e as pessoas enxergarem, verem Amsterdã como um bom exemplo, outros países também absorverem essa economia e quererem colocar em prática este tipo de economia que é a chamada Donut. Então vamos lá, que é o gráfico como se fosse de uma rosquinha, a famosa rosquinha aqui no Brasil, e o gráfico que muitos desconhecem, que eu desconhecia e que eu quero compartilhar com vocês, deste gráfico, dessa visão tão original que ela trouxe para a economia. Ah, Vanessa, mas já é normal, as pessoas já falam de economia circular, não sei o quê. Tudo bem, as pessoas falam. Meu marido mesmo chegou hoje falando isso já é antigo. É antigo, só que ninguém foi lá a fundo, na raiz, buscou e trouxe no papel, né, amostras claras de como isso pode funcionar muito bem dentro de um país, dentro de uma economia num país, dentro da economia da sua empresa, dentro da economia da sua casa. E a primeira visão que eu achei muito interessante que ela traz pra gente é que nós começamos a perceber o mundo, a Terra, como se fosse a nossa grande casa, né? Na sua casa vocês não buscam economizar, cuidar das coisas para não deteriorar, sempre reformando a casa, pintando, procurando melhores preços para as coisas que vocês necessitam. Eu mesmo instruo vocês para isso aqui na educação financeira. O mesmo a gente tem que ter, essa atitude a gente tem que ter para com a terra, para que os recursos naturais da terra possam, né, ser utilizados de forma consciente, que nós sabemos que hoje o uso é totalmente inconsciente, né? E se nós não mudarmos, a água vai acabar, e não vai acabar daqui a pouco tempo não. Eu e você vamos estar vivos, quem tem a mesma faixa etária que eu aí de 40 anos, 38 eu tenho, né? Quem tá com 40, 50, provavelmente vai ver o estresse de água daqui uns 30 anos, 20, 30 anos à frente aí. Então, se nós não buscarmos por atitudes novas e por caminhos novos dentro da economia, porque ela rege quem é você e quem é toda a sociedade. Muitas pessoas ficam tentando buscar porquês e não analisam. Quando nós nascemos, nós fomos introduzidos dentro de um país, de uma sociedade, de uma economia capitalista. E essa economia, ela faz com que nós nos tornemos pessoas egoístas e egocêntricas, né? E às vezes a gente fica achando que isso é culpa da família, do pai e da mãe. Só que seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó também viveram dentro deste sistema. E é normal eles te criarem dentro deste sistema, achando que esse sistema é o correto, é fácil, é o que nós devemos fazer, né? E ele funcionou lá atrás, hoje ele não funciona mais. O mundo mudou e hoje nós vemos a diversidade, a competência do ser humano em ser criativo, para inovações, para coisas novas, para tecnologia. Essa tecnologia que existe hoje, nós devemos usar ao nosso favor, para que a gente possa restabelecer a Terra. Nós vemos aí que agora, neste período de isolamento social, por exemplo, Veneza lá, os canais de Veneza, todo mundo fala que eu não conheço, mas que lá fede, que é sujo, né? E tava limpo, os peixinhos aparecendo por conta do isolamento social. Então nós estamos utilizando a terra de forma incorreta. E eu e você que somos cristãos,
Nós sabemos que Deus criou o mundo para que nós possamos habitar nele e cuidar dele. Eu já falei isso para vocês inúmeras vezes. Então é responsabilidade minha, sua, dos seus filhos, cuidar da terra, fazer um bem, né? E buscar caminhos para cuidarmos do meio ambiente, né? E não só olhar, mas meu vizinho não faz. Tudo bem, mas eu faço a sua parte. Um tem que começar a fazer. Rogério, tudo bem? Lucas, Aguiar, tudo bom? Então, assim, gente, eu quero muito convidar vocês para ouvirem agora os 7 pensamentos que a Kate Raworth colocou no livro dela, que ela traz para a gente aplicar dentro da economia Dunnett, ok? O primeiro pensamento para a economia é mudar o objetivo. Qual é o objetivo de toda economia do mundo capitalista? Crescer. Crescer o PIB. Quantos de vocês estão ouvindo aí que o PIB este ano no Brasil vai ser não sei quantos % menor, nos Estados Unidos também, todos os países quase, né? O PIB vai ser menor, por quê? Porque as pessoas estão comprando menos, vendendo menos e isso faz com que o produto interno bruto caia. Então, nós devemos mudar o objetivo, né, que era um objetivo lá do século XX, de crescimento constante da economia. E ela traz uma análise muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Se nós analisarmos tudo que faz parte aqui da Terra, ele tem um período, né, de início. Vamos imaginar um gráfico. Início, aí ele vai crescendo, né? Imagina você como ser humano. Vai crescendo, aí você chega ali na fase madura, né? Quando você fica adulto, 25, 30 anos. E aí você vai envelhecendo, aí você chega aqui num patamar que depois você, né, estabelece ali, não cresce mais, né? O que tende a acontecer, depois o ciclo dá uma caída de novo. O ser humano, né, a gente parte aqui da Terra. E assim acontece com as flores, assim acontece com tudo. Tudo tem esse gráfico, né, uma onda, que ela sobe, estabelece, depois cai. E por que a economia, ela só tem que crescer, crescer, crescer? Por que ela não existe esse momento do crescimento e de estabilidade, de equilíbrio? Por que nunca falam sobre este patamar do equilíbrio? Porque só em crescer, crescer, crescer. É óbvio que uma hora estoura, como estourou agora, dentro dessa pandemia. As pessoas não podem sair de casa, não podem consumir, consome bem menos e acaba, né, trazendo drásticas realidades para a economia do mundo. Então, nós devemos ver que o gráfico da economia, ele não tem que ser só crescer, crescer, crescer. Ele também tem que ter esse mesmo ciclo que qualquer coisa no mundo tem. Ele tem um ciclo, né, de vida que depois cai. E aí depois a gente retoma de novo. Então, eu espero que vocês busquem mudar o objetivo da economia, né, da vida, né, de vocês em primeiro lugar, e mudar depois o aspecto da economia, se você tiver um negócio dentro do seu negócio, para que isso possa, né, se expandir para o mundo aos poucos. O que a economia Dunnett ela quer trazer para o mundo, para as pessoas, para a humanidade? Um espaço seguro e justo para nós, para a sociedade. Vai ser fácil introduzir uma economia como essa em um mundo tão cheio de desigualdade social? Claro que não. Nós sabemos que, por exemplo, as necessidades básicas em muitos lugares não são atendidas, né? Saneamento básico, educação, saúde, comida. Muitos lugares não são atendidos. Então, para que o sistema, né, da economia Dunnett comece a funcionar, a gente precisa atender essas necessidades básicas da grande maioria, isso falando no mundo, tá? Mas vamos começar a pensar em pequenas fatias, já que a gente não consegue mudar a política de vez, que a gente possa ir mudando dentro das nossas próprias vidas, tá? E ter uma certa consciência de que a mudança que nós fizermos hoje
para a nossa economia, dentro do seu lar, dentro da sua empresa, dentro da sua cidade, ela vai refletir drasticamente para daqui 10 mil anos à frente. Nós podemos mudar completamente, porque o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos vivendo numa economia que está destruindo o planeta e vai chegar uma hora que a Terra vai ficar inabitável. E aí nós devemos o quê? Nós vamos esperar chegar ao extremo? Ou nós vamos agir contra essa maré? Né? Então devemos buscar ter um objetivo de justiça, de igualdade social e não de um crescimento constante econômico, porque isso é surreal, isso não existe em muitas questões, né? Então, nós buscamos, o novo objetivo que ela traz no livro é prosperar dentro de um equilíbrio, né? Nós vemos muitas pessoas prosperando hoje, mas fora de um equilíbrio. Ela prospera e você está aí talvez passando fome. É justo? Não, não é justo. Né? Todo mundo, os recursos naturais da Terra é um acesso para mim e para você, para todos nós. Então, por que só alguns têm que sair se beneficiando sobre tais recursos? Aí, o segundo pensamento que a Kate traz no livro dela é: conte uma nova história. É aquilo que eu falei logo no início da live. Nós estamos vivendo um sistema capitalista falido de 1947, ele foi construído. E nós devemos inovar na economia também. A economia está atrasada, ela não funciona mais. Essa economia que é padrão aí quase no mundo todo, não funciona mais para os seres humanos que habitam a Terra hoje. Ela já está velha, ela está desatualizada. Deixa eu ver aqui o Rogério. Vanessa, boa noite. Eu acho que não existe falta de comida, emprego, etc. Eu acho que existe uma má distribuição, onde trabalho, por exemplo, existe pessoas com uma aposentadoria muito boa. Sim, existe, é verdade. Só que, porém, ocupando o lugar de outra pessoa. Essas injustiças tem um monte, né? Isso nós sabemos, Rogério. E é lamentável, né? É realmente bem lamentável tudo isso que vem acontecendo. Mas é a realidade do mundo. E então nós devemos ver que essa economia que nós vivemos hoje, ela está atrasada, não funciona mais para nós. A minha cabeça não tem mais um pensamento capitalista, sabe? Eu não consigo, eu não me encaixo, sabe? E espero que vocês comecem a refletir sobre esse tema também, porque se você se sente encaixado a esse sistema capitalista, está na hora de você buscar se desencaixar, porque é esse sistema que está ferindo toda a sociedade. É esse sistema que está adoecendo a sociedade, que está deixando a pessoa cada vez mais ansiosa, cada vez mais com pânico, cada vez mais com um monte de coisa, porque as pessoas estão cada vez mais querendo mais, crescer mais e não buscando por uma prosperidade com equilíbrio, ok? E nós vemos que hoje, né, essa década que nós vivemos, o século XXI, as pessoas têm outra mentalidade, as pessoas têm uma mentalidade mais de contribuição, de dividir umas com as outras as coisas, aquela coisa da era industrial, de competição e tal, isso é coisa arcaica, isso é mentalidade de quem ainda não evoluiu, sabe? Por eu ocupando o lugar de outro, mas tudo que você está falando é verdade mesmo, tudo faz sentido. Que bom que você está gostando, Rogério, fico feliz, tá? Então, olha só, o capitalismo ele vem nos levando para crises sociais, de saúde, ecológica e econômicas. Aonde que isso se torna bom, então, gente? Em lugar nenhum, né? A desigualdade social é péssimo, as pessoas não terem acesso à saúde é pior ainda. E olha hoje, né? Nós estamos vivendo isolamento social por conta disso, por conta dos países não conseguirem atender o tanto de pessoas que podem ficar doentes com coronavírus. Ecológica, nós estamos tomando espaço de inúmeros animais na Terra, né? E não estamos sabendo retribuir a Terra com o devido valor que deveríamos.
Tem uma outra história que muitas pessoas, e falo isso com total precisão, tá? Já ouvi inúmeros educadores falando isso, que finanças é algo infalível. Se fosse infalível, não existiriam tantas crises durante aí o decorrer desses anos que nós já viemos vivendo, né? E hoje estamos ultrapassando por uma. Então as pessoas têm que começar a ver a real. Ver a real. Olha só, gente. Nós estamos passando por toda essa pandemia e aí os países todos estão tendo que liberar verba para poder auxiliar a vida das pessoas durante o isolamento social. Muitas pessoas ficaram desempregadas. Então isso quer dizer, o governo está cheio de dinheiro em caixa, que eles poderiam estar investindo em educação, saúde, né, e saneamento básico, e inúmeras coisas. E não colocam, eles só querem morder para eles mesmos. As pessoas têm que parar de se iludir com essas visões antigas que esses políticos têm, sabe? O nosso presidente tem essa visão muito arcaica, o Trump também, uma visão muito capitalista, e eles são, cara, se você analisar, eles são pessoas já o quê? 70 anos, já são senhores, né? Então eles são lá de trás mesmo e não se reciclaram. Quando não tem uma reciclagem, a pessoa fica achando que tem que pensar igual 1900 bolinha, entendeu? Por isso que nós devemos ter mentes o tempo inteiro sendo recicladas, acreditando nos benefícios do que é novo para a nossa atualidade. Precisamos de uma economia a serviço da vida, gente. Eu anotei aqui. Isso é sério. A nossa economia, ela não serve às nossas vidas. Ela serve aos políticos, os milionários, mas a vida da maioria dos seres humanos, a economia atual não serve. Ela tem que servir para a vida, ok? O terceiro pensamento que a Kate traz no seu livro diz: nutra a natureza humana. Então, quem a economia diz que nós somos? Ela começa falando assim, né? Para fazer a humanidade se encaixar em suas teorias, os economistas lá do século passado inventaram o homem racional econômico. O famoso eu, né? Aquela pessoa que coloca uma calculadora no lugar da sua cabeça, o ego no lugar do coração. E aí tem toda a natureza aos seus pés, ao invés de fazer o uso dela de uma forma, né, benéfica, não. Utiliza os recursos naturais sem pensar no dia da manhã, na tragédia que está trazendo para o dia de amanhã. E aí, geralmente, este homem racional econômico, ele detesta o trabalho, ele ama o luxo, tem desejos insaciáveis e sabe o preço de tudo. É aquela pessoa, né, bem mesquinha. E nós sabemos que dentro da sociedade capitalista, o que mais existe são pessoas dentro deste padrão. Graças a Deus, eu acredito que assim, as redes sociais, a internet, a comunicação que nós temos hoje maior, né, com as pessoas, está fazendo muitas pessoas abrirem mais as suas mentes. Mas nós sabemos que a grande maioria da sociedade ainda é muito mesquinha, muito egocêntrica, é muito eu. É isso mesmo, calculadora no lugar do cérebro, ego no lugar do coração. E utilizando os recursos naturais de forma destemida. Tem água à beça aqui no mundo, eu vou continuar usando, entendeu? Dessa forma. E aí o que acontece? Nós crescemos, nascemos em lares em que as pessoas dizem que nós somos assim, nós devemos, né, crescer para conquistar as coisas no mundo assim, dessa forma. E aí nós nos tornamos este ser humano egoísta, egocêntrico, que só pensa em si, só nele, né? E não pensa num todo ao seu redor. E aí nós nos deparamos com essa sociedade tão egoísta. Oi, Regina, tudo bem? Boa noite.
O homem racional econômico, ele está destruindo a nossa sociedade e o mundo natural. Não podemos mais ficar só olhando tudo isso ao nosso redor e não fazer nada. Por isso que eu quero convidar cada um de vocês que me segue, que estão me ouvindo, a começar a determinar mudanças drásticas na rotina da sua vida, nos seus costumes, com a economia da sua casa, da sua vida pessoal, para que possamos fazer diferença. Nós devemos colocar uma nova representação na humanidade, no centro da economia. Uma que reconheça que os nossos cérebros estão programados. Olha só que importante isso, gente. Os nossos cérebros, o meu e o seu e de todo mundo, nós estamos programados para empatia, cooperação e ajuda mútua. Se nós analisarmos, quando o ser humano não tem empatia, cooperação ou ajuda mútua, ele dá um tchutchu, né? Ele não fica muito bem dentro da sociedade. Então nós devemos ter uma economia que busque nutrir a nossa natureza humana. Então uma economia que nutra a nossa empatia, uma economia que nutra a minha e a sua cooperação e uma economia que ajude um ao outro mutuamente, sem esperar nada em troca. O que acontece? Lá atrás, os desejos dos seres humanos, antes, eles achavam que eram fixos, né? O luxo, a vontade de ser rico, de crescer, e não acreditavam que podiam mudar. Só que os seres humanos mudam. Pense em você há 10 anos atrás. Você não era uma pessoa totalmente diferente do que você é hoje? Sabe por que eu falo isso com precisão por cada um de vocês que estão me ouvindo? Porque a pessoa que não aceita mudar, ela não pararia para me ouvir por 1 hora, 2 vezes por semana e não me seguiria. Quem está me seguindo, quem está buscando, né, por crescimento na sua vida financeira, por uma prosperidade racional, né, por uma prosperidade humana, vamos dizer assim, racional não, humana, sabe que tem que mudar. Hoje, né, nós estamos dentro de um padrão e amanhã pode ser que tudo evolua e nós enxergamos a vida de uma forma diferente do que estamos vendo hoje. Eu, Vanessa, era outro ser humano há 5 anos atrás. Passados 5 anos, hoje, eu me reciclei, eu fui crescendo, eu me permiti evoluir e meus valores são diferentes dos valores de 5 anos atrás. E a economia, ela tem que estar aberta para essas mudanças dos seres humanos. Mas não, a nossa economia capitalista ela é fechada. Ela é essa visão, ó, crescimento, 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 produto interno bruto, PIB, 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 ai caiu, ai bolsa vai cair, ai não sei o que, tem que investir, tem... Gente, que loucura! E as pessoas estão aí, né? Semana passada eu falei com a minha amiga que é publicitária, desculpa, que é psicóloga. Falamos sobre ansiedade nesse isolamento social. Então assim, a economia ela traz um monte de doença dentro da vida dos seres humanos. A grande maioria, eu fiz um curso do Augusto Cury, Gestão da Emoção, que 70%, 80% do problema das pessoas para gerir as suas emoções vem de base econômica. Vocês estão me ouvindo? Os problemas que muitas vezes você ainda não identifica como problema da sua vida econômica, são problemas da sua vida econômica. Augusto Cury trouxe isso como estudo. 70%, 80% dos casos de distúrbios emocionais vem por conta de dinheiro, ok? Ao invés de nós acharmos dominadores da natureza, nós devemos ser dependentes da natureza. É totalmente diferente. Nós estamos querendo dominar a natureza, os recursos naturais, ao invés de dependermos deles. E eu dependo de você, você depende da sua mãe, do seu vizinho. Nós dependemos um do outro. Olha só, as pessoas estão em isolamento social, a economia não gira. Não gira. Dependemos um do outro. Então, partindo dessa nova representação, né, da economia Dunnett, que é da rosquinha da humanidade, como poderá começar a nutrir a natureza humana? Podendo ter mais
chances de nós prosperarmos. Aqui, ó, neste gráfico do Dunnett, né? Nessa rosquinha que depois eu vou explicar aqui para vocês melhor, tá? É para vocês aguardarem aí a ansiedade para eu explicar essa rosquinha. Deve estar com vontade de comer, né, gente? Uma delícia. Vamos lá. E o quarto pensamento que a Kate trouxe no livro dela é: aprenda sobre o pensamento sistêmico. O que seria isso? Lá no século XIX, eles quiseram transformar a economia em uma ciência tão respeitada quanto a física. Olha só, os economistas ficavam querendo disputar o respeito da economia mediante a física. Século XIX, isso. Então, eles tentaram buscar leis para que pudesse explicar o movimento do mercado. E ao tentar transformar essa teoria em matemática, eles chegaram em modelos que nós sabemos que não deram certo, né? Que eles chamam de modelos com equilíbrio, mas não teve equilíbrio nenhum. A gente vê aí pelas explosões que já houveram e a gente está vivendo hoje uma explosão que é a pandemia, né? E é um problema, um problema que a gente vê na questão da economia no mundo. Oi, Gabriel, boa noite, tudo bem? Então, é hora de deixar de lado essa inveja, sabe? Que os economistas têm com a física, essa rinchazinha. Se você conhece algum economista, compartilha essa live para esse economista, tá? Para ele poder ler esse livro da Economia Dunnett. Faz sentido, contador, tá bom? Compartilhem essa live para que as pessoas possam, né, ter acesso a esse novo tipo de economia. Então, assim, é hora da gente deixar de lado as invejas que os físicos e os economistas têm um do outro e abraçar a complexidade da economia. Nós somos seres complexos e vivemos num mundo complexo. Então, quais são as complexidades que nós vemos, né, na economia? Os crescentes feedbacks, as tendências emergentes, os repentinos pontos de ruptura. Então, nós devemos olhar ela como algo complexo e que nós devemos o quê? Estar sempre nos reciclando para tampar, né, qualquer buraquinho que houver dentro da nossa economia. Então, quando a gente tem esse olhar mais sistêmico, ao invés de ficar buscando algo 100% correto, coerente, que não vai nunca ser defasado, tal, nós devemos entender, não, a economia ela pode ter altos e baixos, né? Ela pode, né, ficar defasada, tal, e aí a gente vai se ajustando conforme o mundo vai se ajustando. A economia também vai se ajustando, né? Mediante essa evolução. E aí nós deixaríamos de ter essa porcentagem tão baixa de ricos no mundo, né? Os super ricos. 1% no mundo são super ricos. E aí vem educadores financeiros me falar que se você se educar financeiramente, simplesmente você pode fazer parte deste 1%. Sonho, gente. Eu acho que você pode deixar de ter dívidas, você pode, né, se tornar uma pessoa equilibrada financeiramente. Mas entrar dentro do 1% é difícil para a grande maioria das pessoas. É muito difícil. O jogo é muito grande para você estar lá dentro do 1%, tá? Sem prejudicar o ecossistema, né? Então, o que ela traz dentro do livro? Que os economistas do passado, do século passado, eles olham a economia como uma engenharia, sabe? Sabe um engenheiro? O que o engenheiro faz? Ele pega uma ferramenta, né, bruta, e vai controlando ali as alavancas, né? Vira para a direita, vira para a esquerda, sobe, desce, e vão agindo, né, tentando achar solução na economia como se ela fosse uma engenharia, como ela fosse realmente pura matemática. E quantas vezes eu falo para vocês que a educação financeira é uma ciência humana? E a Kate, ela traz isso muito claro no livro dela. A economia, ela não é pura matemática. A matemática faz parte da economia, mas ela é uma ciência muito humana e que nós devemos deixar fazer parte cada vez mais dentro da economia, porque ela rege as nossas vidas, né? E aí ela fala, então, ao invés de nós termos aí economistas, engenheiros econômicos, nós devemos ter jardineiros. Olha que poesia, gente! O que o jardineiro faz? Ele poda, né,
as flores, ele vai moldando conforme a necessidade do espaço daquela planta, para aquela planta nascer saudável, crescer, às vezes tem que, né, diminuir o tamanho dela para ela vir com mais força. E assim, os economistas e eu e você que, né, cuidamos da economia do nosso lar, da nossa casa, é assim que nós devemos planejar a nossa economia, como jardineiros. Olha que lindo, que belo, né? Quando eu não seguia nenhum educador, eu vivia no ritmo da música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Tem muitos que vivem isso. Rogério, até 2 anos atrás eu não sabia nada sobre educação financeira. Depois que comecei a te seguir e comecei a praticar algumas dicas sobre finanças, minha vida mudou completamente. Eu até amadureci. É isso aí, é isso aí. Edu, boa noite. É isso mesmo. Sabe por quê a gente amadurece com a educação financeira? Porque é isso, a economia ela rege a nossa vida. Ela nos forma, né? Você saiu da barriga da sua mãe, você já começa a viver ali esse sistema capitalista, né? Outros países um pouco diferentes, mas... E aí você cresce formatado para isso. Oi mãe, boa noite, tudo bem? Então, nós devemos ter esse olhar, né? Que nós devemos ser jardineiros. Então, queira ser jardineiro, jardineira da economia da sua casa, do seu negócio. E quem sabe a gente conseguir expandir isso para o nosso país, para a nossa cidade, não é? Eu tenho esperança ao ver as mudanças dentro de Amsterdã, eles colocando em prática a economia Donut. Eu tenho esperança que esse tipo de economia vai ser colocado em prática em vários outros países, sabe? E ela coloca aqui, a pergunta é, como deve ser projetado o jardim da economia? Como, gente? Como deve ser projetado o jardim da economia? Tadã, Donut! Essa maravilha que ela criou. Peraí, que eu vou explicar para vocês, tá, gente? Eu vou explicar. Segura aí. Quinto pensamento que nós devemos ter é: projete para distribuir. Acho que você já ouviu a frase inúmeras vezes da seguinte forma: sem dor não tem ganhos. Sem ganhos, né? É um mito econômico que nós crescemos ouvindo. Então, para você ter alguma coisa, você precisa sofrer, literalmente. E eu vou te dizer que essa mentalidade eu tinha na minha vida antigamente, e aí hoje eu já estou totalmente contra realmente isso. Olha só, se nós continuarmos aceitando crescentes níveis de desigualdade, acreditando que o benefício do crescimento econômico um dia chegará, nós vamos morrer e não vamos ver isso. Porque esse tal crescimento que a economia pede tanto para que a gente possa crescer para poder, né, não ter mais essa desigualdade social, isso é ilusão, isso não vai acontecer. Já falei aqui logo no início para vocês a desigualdade que está cada vez maior do rico para o pobre nos países ricos. Então, a escolha da política que está errada para esse tipo de economia. A culpa é da política. E aí, como que a gente pode transformar tudo isso? Se, né, eu não sou governante, nem você, nós transformamos primeiro dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro do seu negócio. Nós compartilhamos de informações como essa informação que vocês estão tendo hoje são informações riquíssimas. Eu tenho certeza, vocês verão, ainda bem que isso fica gravado, que alguns anos à frente esse tipo de economia, a Donut, vai ser colocado em prática em inúmeros países, porque o capitalismo não vai funcionar mais para a sociedade que hoje está presente no mundo, não vai funcionar. E sabe como ela chama esse problema que nós vivemos, né, que a política acha certo viver o capitalismo até hoje? Falha de planejamento econômico. Se lá os de cima estão falhando no planejamento econômico, como nós que seguimos eles vamos ter um planejamento econômico nota 1000? Impossível. O exemplo vem daqui, né? É como a gente fala com pais: olha, seja um bom exemplo para o seu filho, para ele te seguir e ele, né, poder brilhar na vida dele.
A mesma coisa com o governo, com todo esse sistema que rege os países capitalistas, entenderam? Então não fiquem esperando e acreditando nessa mentira de que o crescimento do PIB é o que vai fazer com que a desigualdade vai acabar, que não vai, ok? Não vai. Isso é sonho, sonho. Eles ficam só tentando nos encher com essa linguiça há anos, mas que nunca muda, nunca muda. A economia, ela definitivamente tem que se tornar distributiva. É além de redistribuir renda, ela cita bem assim no livro, para distribuir também riquezas, especialmente a riqueza que vem do controle da terra, dos mecanismos de criação de dinheiro, do controle dos negócios, da tecnologia e das ideias. Basta decidirmos fazer isso. Então, tudo que gera ganhos financeiros, nós vamos distribuir entre todos. Hoje o que acontece é centralizado, né? Ela até mostra numa palestra que eu assisti dela, que a economia ela é centralizada, né? O governo está aqui centralizado todo o dinheiro nele e a grande massa só sofrendo com o sistema. Hoje a ideia da Kate é fazer essa distribuição, é todo mundo estar interligado, sabe? É como se fosse uma teia, assim. Ela até abre um círculo, né? Mas com vários fios, né? Ligando um ao outro, que liga com você, que liga... Porque tudo que você gerar renda, riqueza, vai vir para mim, o que eu gero também vai para você e se torna algo distributivo. Então, assim... E a prosperidade chega para todos. Você acha justo só você prosperar e o seu vizinho não? Porque ele teve menos acesso à educação do que você? E a educação, por que ele não teve acesso? Porque o governo não investiu na educação e aí ficou com dinheiro para eles. É mais ou menos assim que funciona, né? Nós sabemos disso. Então, temos que projetar para distribuir e não para reter só para gente, tá? E o sexto pensamento que ela coloca no livro é: crie para regenerar. Por 200 anos, as atividades industriais se baseou no desenho degenerativo da terra, da natureza. Pegamos a matéria-prima da terra, criamos o que queremos, usamos e depois vai tudo pro lixo, certo? Ela até coloca assim, ó, nós pegamos, fazemos, usamos e depois descartamos. É um sistema de mão única. É a famosa economia circular. Então, a ideia dela é que tudo que a gente tem, a folha de papel se tornar uma outra coisa quando eu não mais utilizá-la, o seu copo também, nós sabermos, né, fazer compras de segunda mão, de coisas seminovas, usadas, né? Eu já venho fazendo esse tipo de compra há muito tempo, em brechó, roupas em brechó, por exemplo, sofá, essas coisas, pessoas que iam se mudar aqui da cidade e estavam vendendo as coisas, eu fui lá e comprei. Não comprei nada novo, não é que estava semi-novo, entendeu? Então, eu já tenho essa visão para a minha vida há bastante tempo. E eu espero que vocês que vêm me seguindo comecem também a querer atribuir essa visão para a sua vida, sabe? Então, nós temos que transformar essa economia atual de degenerativa, porque a gente tira da terra e aí o que o governo fala? Olha, conforme mais crescemos, né, a economia, o PIB cresce, mas nós vamos ter recursos para gerar inovações para colocar no lugar ali da onde a gente tirou alguma coisa da terra. Tá funcionando isso? Não tá. Eu assisti um episódio do Explicando aqui no Netflix que daqui 20, 30 anos já não vai ter mais água. Eu e você vamos passar sede, provavelmente, se a gente não mudar. E aí? Qual vai ser? Você quer viver numa economia degenerativa ou regenerativa? Que tudo que nós tivermos pode ser transformado em algo para reutilizarmos. Porque quando as pessoas falam que jogam fora, não está jogando fora. Tudo que você joga no lixo permanece aqui dentro ainda. Seria muito melhor a gente reciclar.
e fazer coisas novas daquilo. Ah, mas é tudo muito caro para produzir. É caro porque ainda não é bom para a nossa economia. Enquanto essas coisas, né, não forem boas, as pessoas vão fazer cada vez mais o acesso para esse tipo de criação, de coisas, se tornarem caras. Até porque poucas pessoas têm interesse, né, desse tipo de recurso. Tudo depende da procura. Então, a partir do mercado crescer, das pessoas falarem, ah, então vamos começar a reciclar tudo, fazer aquilo se transformar nisso e isso em outro, as coisas começam a baratear porque mais pessoas estão procurando por esse tipo, né, de trabalho, de reciclagem e tal. E inovação, cérebros pensantes é o que não faltam no nosso mundo. Pessoas extremamente inteligentes e sábias para colocar em prática várias coisas novas aí para a gente poder trazer coisas novas para a nossa economia para ajudar a mãe natureza, né? A Terra, o planeta. E o sétimo pensamento e o último que ela traz, que a Kate traz no livro é: seja agnóstico sobre o crescimento. Tipo, não creia nesse crescimento aí não, que eles tanto falam na economia. Olha só, gente, é fantástico, né? Porque ela é economista e ela vai totalmente contra. Ela falou assim, eu definitivamente estudei economia, mas eu decidi fazer a economia de cabeça para baixo. Porque a economia que nós estudamos, os economistas, né? Eu não sou economista formada, mas que os economistas estudam, é totalmente voltado para o capitalismo. E por isso que não se recicla, porque a educação do economista continua sendo aquela educação antiga, arcaica, que não funciona mais para as mentes de hoje, para mim e para você. Eu não me encaixo nesse sistema capitalista, você se encaixa? Pensa aí. E aí o sexto pensamento que ela diz assim, ó, no século XX o crescimento do PIB se transformou no principal objetivo das políticas econômicas. Tudo depende do PIB num país, o governo, as empresas, o mercado financeiro. Vocês devem estar, eu já falei, né, ouvindo sobre o PIB aí dia e noite, noite e dia. Os políticos fazem as seguintes promessas para mim e para você, olha só. Crescimento verde, crescimento inclusivo, inteligente, resiliente, ou até mesmo um crescimento balanceado. Eles, né, te prometem mundos e fundos para o futuro. Mas desde que a sua escolha seja crescer. Vamos crescer o produto interno bruto. Vamos crescer, vamos vender, porque a nossa economia ela só cresce, ela não existe um equilíbrio não. E com isso nós temos a economia crescendo, nos fazendo prosperar ou não. E isso é inteligente? Eu não acredito que essa economia que nós vivemos, esse sistema que nós vivemos é um sistema inteligente para o século XXI. Ele não cabe mais, não cabe. O que precisamos são de economias que nos permitam prosperar, economias que nos permitam prosperar, independente se elas crescem ou não. Porque quando a gente distribui, se a economia do seu país crescer ou não crescer, não tem problema, porque está gerando ali dentro, está todo mundo ganhando junto. Estamos distribuindo riqueza, recursos naturais, tudo, tudo. Economias que são desenhadas para terem muito mais distribuição do valor criado e regenerativas, trabalhando com e não contra os ciclos do meio ambiente. É essa economia que nós devemos buscar. Uma economia que trabalhe com o meio ambiente, não uma economia que trabalhe contra o meio ambiente. Se tudo isso, a camada de ozônio está mal, se os climas estão mudando, se a água vai estar cada vez mais escassa, é porque o nosso sistema ele está atingindo profundamente a nossa Terra. Eu e você, nós temos parcela de culpa nisso, enquanto nós não mudarmos drasticamente a nossa vida. E isso é educação, e isso é educação financeira. Economias nas quais o PIB, o simples custo total, vocês sabem o que é PIB? Produto Interno Bruto? É o custo total de tudo que é vendido no mercado. Então, tudo que é vendido aqui no Brasil, chega lá no final do ano, eles veem, né, se o PIB aumentou ou diminuiu ou permaneceu. Ele pode variar. Dentro dessa economia hoje, capitalista, ele pode variar, ele pode subir, ele pode descer. Mas na economia Dunnett, ele se equilibra, não existe sobe e desce.
Deixa eu explicar aqui para vocês a economia Dunnett. Ó, tem até umas formiguinhas aqui. Peraí. Como que é o gráfico dela? E por que que eu decidi não trazer o gráfico? Gente, vai cair aqui no Instagram, mas eu vou voltar. O pessoal do Facebook espera só o Instagram voltar. Faltam 20 segundos e eu quero falar do gráfico e aí depois a gente encerra. Desculpa, mas é que eu tô apaixonada por esse tema hoje, gente. Vamos esperar que o pessoal do Instagram sair. Deixa eu compartilhar aqui. E deixa eu entrar de novo. Vamos lá. Vamos lá, pessoal do Face. Espera só um pouquinho. Deixa a galera do Insta chegar de novo. Para eu terminar aqui com vocês mostrar o gráfico, né, da Kate Hayward. E muito sábia, uma mulher muito sábia. Muito sábia. Vamos lá, pessoal aqui do Instagram chegando. Gislaine, tudo bem? Vou mostrar para vocês o gráfico da economia Dunnett, que é a economia que eu tô querendo trazer como base para minha educação financeira. Eu prometi para vocês que eu ia renovar, que eu ia inovar após todo esse transtorno. Eu não aceitava mais uma crise tão brava como essa, né? E que eu ia inovar para poder trazer inovação para a vida de vocês. Oi, Paulinha, tudo bem? Então vamos lá. Dunnett. Por que um Dunnett, né? Lógico, a gente sabe que tem tudo a ver com o circular, a economia circular, mas não é essa a ideia. O que ela atribui? Que aqui no centro do Dunnett, tá vendo aqui esse miolinho? É onde cabe todas as necessidades básicas do ser humano dentro dessa bolinha. Então vamos lá. Todo mundo tem que ter acesso ao alimento, à educação, ao saneamento básico, que mais? Bom, enfim, tudo que é necessário para o dia a dia do ser humano cabe aqui dentro e todos terão que ter acesso a essa economia, às necessidades básicas, que nós sabemos que muitas milhares de pessoas ainda não têm. Aqui no Brasil mesmo, a gente sabe que lá no sertão, já falei, nós temos inúmeras pessoas que não têm acesso às necessidades básicas que uma economia deveria entregar para o ser humano. Então, o primeiro intuito é trazer todos para este centro, todos tendo acesso às necessidades básicas da economia. Depois disso, aqui nessa parte maior, vem todas as questões do meio ambiente, até onde a gente pode utilizar, né, da natureza sem sairmos desta área limite nossa para não prejudicarmos o meio ambiente e permanecermos com a terra aí sadia, saudável para as próximas gerações que virão, né, os nossos filhos, netos e bisnetos, né? Então, o que acontece hoje, mesmo que quase, né, milhares de pessoas não tenham acesso aqui ao centro, às necessidades básicas, a economia fez com que o ser humano já ultrapassasse o limite do gráfico que ela fez como um Dunnett e tá todo mundo vivendo aqui, ó, ao redor, como se fosse na margem aqui do prato, sabe? Tá todo mundo vivendo aqui. Então a camada de ozônio, as praias e rios, né, estão poluídas, as sujeiras eletrônicas que nós vemos aí em países pobres, né, onde as pessoas não têm saneamento básico, pessoas não tendo saneamento básico e tendo acesso a águas sujas, né, onde elas defecam, enfim, nós sabemos que existem lugares com situações muito precárias. E a natureza sendo prejudicada por causa disso, do lixo que nós fazemos e nós não reciclamos, da camada de ozônio, da poluição, os poluentes que nós soltamos com os nossos automóveis, o que você utiliza, né, roupa, se você compra roupa demais, você está fazendo com que a fabricação de roupas tal seja cada vez maior e isso prejudica o meio ambiente, principalmente se a empresa não for regulamentada com todos os termos, né, de sustentabilidade.
enfim, por aí vai. Então, nós já estamos por demasiado vivendo aqui fora. Nós vamos ter que fazer com que quase todos no mundo, né, se nós conseguirmos colocar em prática a economia Dunnett no mundo todo, primeiro, que todos tenham acesso às necessidades básicas e depois que nós não ultrapassemos o limite máximo que nós podemos utilizar dos recursos da terra. É fácil? Vai ser fácil? Não, não vai, mas a gente vai poder enxergar de pertinho agora com a Holanda colocando em prática a economia Dunnett no seu país, né? E sabendo respeitar, sabendo distribuir os recursos. É o que ela fala, como que pode uma mulher, uma mãe, né, não trabalhar e o governo não achar necessário que essa mãe tenha ganhos? Ela está criando um ser humano para se tornar uma mão de obra lá na frente, no futuro também. Sabe? Então a visão dela é muito, muito ampla, assim, com o ser humano, com a humanidade, ela é muito humana. E que eu confesso para vocês que a educação financeira me atraiu por conta dela ser humana. Já a economia nunca me atraiu por conta dela ser exatas. Porque eu nunca me encaixou a economia ser tão exatas. Eu acho que a exata faz parte da economia. Mas a economia é humanas. É total. É o que rege os nossos países. O país, né? Todos os países capitalistas hoje, né, tem esse problema que o nosso país tem. Então, assim, eu te convido hoje para você refletir sobre este tema da economia Dunnett, para que você comece a querer fazer diferente na sua vida, para que você comece a não querer mais fazer parte deste mundo tão destruidor que nós estamos vivendo, com a própria terra, que é o nosso lar, e que possamos fazer diferente, né? Se erramos até hoje, vamos começar a acertar a partir de hoje. Estamos num momento altamente reflexivo, todo mundo da vida, né? Em isolamento social a gente consegue refletir mais. E quando temos oportunidades como essa, de uma pessoa viver praticamente a sua vida inteira estudando uma economia que é totalmente favorável, né? E ser colocada em prática existe, basta querer. Então, eu acho que nós devemos lutar por isso, porque o sistema capitalista não funciona mais. Eu não me vejo, né? Há muito tempo eu não me encaixo nele e cada vez mais eu não faço parte desse sistema. Eu vivo nele, mas eu não faço parte dele, entendeu? Então, eu quero que você reflita. Quem pegou essa live do meio para o fim ou mais no final, assista essa live. Ela fica 24 horas gravada aqui no Instagram e no Facebook ela fica gravada sempre aqui na minha página, tá? Agora, o pessoal do Instagram, vocês podem também se inscrever lá no meu canal do YouTube, Vanessa Nascimento Oficial. Lá, depois de algumas horas, eu vou baixar essa live e vou colocar lá no meu canal do YouTube todo esse material para que vocês tenham acesso. Então, seria muito interessante você poder compartilhar essa informação com o máximo de pessoas, para que a gente possa começar a mudar a visão das pessoas, né? Se as pessoas estão vivendo dentro da caixa, como falam, é porque nós crescemos dentro desta caixa. Então, nós devemos o quê? Ser ajudadores para as pessoas começarem a enxergar esse mundo de forma diferente. A economia, a possibilidade da nossa economia ser diferente. Ser uma economia humana, ser uma economia favorável para o meio ambiente, ser uma economia que dê prosperidade a todos. Uma economia com igualdade social a todos, sabe? É lógico, não vai ser de uma hora para outra, mas que nós podemos criar uma linda história para o futuro e nós podemos deixar aí essa linda história para o mundo. Nós podemos fazer parte dessa nova história, tá? Então, reflitam bem, pensam bem, tá? Obrigada, Gabriel, obrigada, mãe, por
estarem aqui comigo. O pessoal do Insta também, muito obrigada. Juliana, Josimar, Aniceto, Coca Aniceto, Edu, muito obrigada, tá? Não deixem de assistir a live completa, eu tenho certeza que ela vai enriquecer a vida de vocês, quem pegou aí no final, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada por estarem aqui comigo, tá? Pessoal do Face, ó, um beijo, boa noite, fiquem com Deus, compartilhem a live. E o pessoal do Insta também, um grande beijo, fiquem com Deus, compartilhem. Depois, quem assistiu toda a live, vai lá no meu post, aqui no Face, no Insta, escrevam para mim o que vocês acharam sobre a live. Lá no meu feed, né, tem o post sobre a live de hoje. Aí eu gosto de ter o retorno de vocês, de saber como que vocês acharam, o que eu posso estar melhorando, se gostaram ou não gostaram, tá ok? Então é isso, gente. Muito obrigada, tá? Fiquem com Deus. Pessoal do Insta, boa noite. Fiquem com Deus também, tá? Tchau, tchau.